Boa noite, minhas lindas! Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, firme e forte, pleno domingo, 18 horas aqui de Brasil. Obrigado mesmo pela companhia, tá? Hoje a gente vai fazer de novo aquela iniciação, né? Começou um grupo novo e eu pensei em mil coisas, eu junto com a Elaine, do que a gente trazer para vocês de alguma coisa diferente ou alguma coisa novo, mas a gente acha ainda que as orientações continuam sendo a mesma. Então, assim, as orientações que a gente passa para quem está começando ainda é muito válida para a fase que vocês estão, porque a gente ainda percebe muitos erros, eh, às vezes porque esqueceu, às vezes é por inocência mesmo, que fala assim, não associou que o que está fazendo naquele momento entra na linha de raciocínio que a gente está querendo mostrar para vocês. Então, a gente vai fazer uma orientação geral aqui, que serve para quem está começando e quem já está com a gente. Tanto que ninguém ainda tem lista amarela na mão, né? Quando a gente vê que a gente está empurrando de um jeito mais suave, que as pessoas estão conseguindo se controlar, a gente vai começar a liberar mais a lista amarela, que a lista amarela seria dos alimentos que a gente pode consumir com moderação. Alguém tem? Não, né, Elaine? Deixa eu Não. abrir aqui, gente. Boa noite para todo mundo. É que eu tô ruim. Vou deixar o microfone mais fechado que aberto. Estou tossindo muito, tá? Ninguém tem lista amarela, ninguém tem. E essa lista amarela, para quem já está conosco, vai achar que é tudo igual que já conhece de outra, mas não é não. Tem coisinhas diferentes aí que as pessoas vão se surpreender. Então, aguarde que quando chegar cada um na sua vez, a gente vai estar, porque assim, a escorregada ainda está sendo muito, quando a Dani falou. Então, ainda não virou a chavinha. Então, ainda temos que pensar nisso, porque sim, o medo de dar a lista amarela é vocês acharem que vocês podem consumir a lista amarela e isso vai atrapalhar no processo de emagrecimento de vocês. Então, é mais fácil a gente dar uma travada agora, para depois a gente jogar isso para frente. Perfeito. Por isso que a gente não liberou ainda e por isso que a gente ainda vai continuar batendo no martelo, na tecla lá, com as mesmas orientações, até conseguir virar essa chavinha, tá? Então, assim, para os novos, e para nós, não adianta correr muito fora do que está na lista verde. A lista verde, para a gente, é o nosso carro forte, é o troféu que a gente tem nas mãos, que se chama lista verde, é o que é a nossa recompensa da vitória. Porque dentro dali tá todos os alimentos que vão te manter nutrida, que vão saciar a sua fome, que vão impedir com que o seu corpo sofra qualquer falta de nutrientes, porque a gente escuta muito as pessoas falar: "Ah, mas você não come arroz, você não come feijão, você não come isso, você não come aquilo, seu corpo está com deficiência de nutrientes". E não existe isso. Por isso que a gente faz tanto a lista verde como as mudanças de protocolo entre cetogênica, low carb e carnívora, que é para manter o nosso corpo saciado. Muitas pessoas me perguntam: ai, mas eu vou ser obrigada a fazer carnívoro, eu não consigo comer só carne. Ninguém é obrigado a fazer nada aqui. Aqui a gente está passando orientações para vocês, e dentro dessas orientações, que é o que eu vou reafirmar agora, é o que? É você começar a conhecer o seu corpo dentro de aumentar o consumo de vegetais, diminuir o consumo de vegetais. Porque vocês vão sempre escutar eu falando que a low carb não é para todo mundo, que a cetogênica não é para todo mundo, que a carnívora não é para todo mundo, assim como outras dietas, como as dietas paleo, as dietas que as nutricionistas passam. Tem gente que fica muito bem com determinado tipo de alimentação e outras não. Eu, por exemplo, todo mundo sabe que eu adoro a cetogênica. Porém, o meu corpo responde melhor com a carnívora do que com a cetogênica. O meu marido adora a carnívora, só que o corpo dele responde melhor com a low carb e de vez em quando a cetogênica do que com a carnívora.
É por isso que a gente bate na tecla, que não é para todo mundo e que vocês têm sim que conhecer todas as estratégias para mostrar para o seu corpo de estratégia diferente e você perceber a resposta que ele vai te dar. Dor de cabeça, náusea, mal-estar, fraqueza. Gente, não caiam no conto de que isso é falta de carboidrato. A gente também bate bastante na tecla. Não é falta de carboidrato. Isso é alguma coisa que inflamou o seu corpo, que você comeu e você nem percebeu, ou falta de hidratação, ou falta de eletrólitos. É básico isso, é fisiológico, porque a partir do momento que a gente limpa a nossa alimentação, que a gente faz uma alimentação mais certinha, a gente passa automaticamente a consumir mais água e automaticamente a gente vai mais no banheiro. Água repõe líquidos. Xixi, a gente perde líquidos e eletrólitos. Então, é por isso que a gente tem esses mal-estar, tá? Mesma coisa em relação à fraqueza. A fraqueza muitas vezes está associada a alguma coisa que comeu errado, e às vezes a gente nem sabe, tá? Eu vou falar por mim, para vocês terem uma noção do que é que eu estou falando. Vou comer no restaurante, vou fazer a melhor escolha daquele cardápio. A melhor escolha daquele cardápio está sendo carne de panela com legumes. Ok, está dentro da nossa alimentação, concorda? Só que chegou no dia seguinte, eu passei mal. Gente, eu não comi nada de diferente. Eu comi carne com legumes. Como que eles cozinharam isso? No óleo Foi o que vegetal? aconteceu comigo, lembra, Dani? Que eu falei para você, não comi nada, se fosse amiga, foi a gordura que foi feita a comida. Aí E foi entra a o óleo melhor opção. vegetal, entra o sazon, entra a Ajinomoto, entra shoyu. A gente não sabe o que aconteceu, o que ele cozinhou. É proibido comer fora de casa? Não, não é proibido. Ainda mais quando a gente já sai pensando em fazer as melhores escolhas. Dentro daquilo que está no cardápio, foi a melhor escolha. Mas às vezes o nosso corpo ele já está tão limpo, que um detalhezinho desse vai fazer a diferença e no dia seguinte eu vou estar com mal-estar, com fraqueza, e eu vou falar, cara, essa dieta não tá dando certo para mim. E não é isso. Não, não é que não tá dando certo. É porque o nosso corpo já tá limpo e ele não sabe mais defender a gente de coisas que a gente comia antigamente. Da mesma forma acontece, eu não falei que eu me dou melhor com a carnívora? Eu vou pegar, vocês sabem que eu já incluo os tubérculos e frutas na minha alimentação, porque eu não quero mais perder peso. A mandioca, exclusivamente a mandioca. Eu como hoje, como daqui uma semana, como 2 dias seguidos. Ok, de repente meu corpo não aceitou ela. Eu tenho hipoglicemia reativa por conta da mandioca. E é só a mandioca que me acontece isso. O porquê que acontece, eu não sei. Porque ele aceita alguns dias e outros ele não aceita. Que a hipoglicemia reativa é um problema que o bariátrico tem quando consome algum tipo de carboidrato que eleva a insulina. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, que eu vejo muito e me perguntam muito, é ainda sobre os lanchinhos. A chave mágica do nosso corpo em queimar gordura ou armazenar gordura se chama insulina. Qualquer coisa que vocês comam que aumente a glicose no seu corpo, e essa glicose precisa da insulina para ser transportada para dentro da célula, porque a glicose ela não é digerida pelo nosso corpo e ela sim precisa da insulina para acontecer essa metabolização, vai fazer com que essa chavinha de queimar gordura ou armazenar gordura vire. Por que eu estou dizendo isso? Porque até uma folha de alface tem carboidrato, gente. A única coisa que não tem carboidrato é a água e a carne. Porém, quando se trata de carne, a gente tem um outro mecanismo que se chama glucagon, que ele também
faz elevar a glicose no nosso organismo. Então, assim, vou comer carne porque a carne não vai elevar minha insulina, mas vai elevar o glucagon, e o glucagon vai fazer a mesma virada de chave de você guardar gordura ou queimar gordura. Só vou complementar de novo por que que eu estou falando isso, porque a gente está vendo as perguntas no pessoal de posso usar isso como lanche da tarde ou como café da manhã? E as perguntas normalmente são de coisas não nutritivas. Danone de 2 ingredientes, lasquinhas de coco, abacate, guacamole em pequena quantidade, um ovo. Eu estou recebendo, o meu WhatsApp do pessoal tá bombando com essas perguntas. Aí eu quis trazer isso para você, porque eu sempre digo, né, que a minha dúvida pode ser a sua dúvida, e eu gosto de fazer esse esclarecimento para todas. Então, qualquer coisa que a gente consome, inclusive tem estudos científicos, e até o Dr. Souto, no livro que eu estou lendo dele, ele fala que o processo digestivo, ele começa só de você pensar na comida, só de você sentir o cheiro da comida, só de você provar para ver se tá bom de sal, para você ver aonde chega o nosso organismo. Ai, mas então eu não vou mais estar em jejum se eu estiver cozinhando? Vai estar em jejum. Porque com o passar do tempo, a gente vai ficando mais controlada. E a gente consegue controlar a necessidade, o desejo de comer só porque você está preparando a comida, ou só porque a comida está servida. A gente começa a saber controlar isso. Quantas vezes eu sento na mesa com meus familiares, está todo mundo comendo e eu estou sem fome, e eu estou ali conversando, bebendo minha água, sem problema nenhum. A gente consegue fazer isso. Porque a chave desse emagrecimento hoje não é só a quantidade e a qualidade da comida que a gente está consumindo, e sim a frequência. Então, assim, se eu optar por um lanche da tarde vamos colocar um Danone de 2 ingredientes, que é ok, ou lascas de coco, que é ok, ou castanhas, que é ok. A Elaine ainda colocou no PDF várias opções lá de lanches. É ok? Quantidade. Ainda Sim, coloquei a quantidade, pouca ainda. sim, é permitido, é. Só que você tem que pensar que é alguma coisa que não vai te saciar. Daqui a pouco você já vai estar com fome e ela sim vai estar elevando a sua glicemia e automaticamente a sua insulina. Então, muitas vezes, quando a gente pensa que entrou no efeito platô, que está demorando, ou que eu parei de perder medidas, às vezes pode ser esse detalhe que está acontecendo, porque eu estou fazendo mais refeições. Tanto que as sugestões de cardápio que a gente passa é no máximo 3 refeições. Se você conseguir passar para 2 refeições, melhor ainda. Aí depois a gente faz as jogadas. Por que faz as jogadas de 3, 2 e 1? Que é para deixar nosso corpo doido e não saber que horas vai entrar comida, que é aquilo que a gente sempre está falando aqui, para ele não falar tipo assim, eu não vou queimar gordura porque a Dani, ela todo dia, a 1 hora, ela almoça. Então, assim, agora já é meio-dia, daqui 1 hora vai entrar comida mesmo. Então, se a gente mantém sempre os mesmos horários, tanto de abrir janela como de fechar janela, o corpo pega isso rápido, tá? E uma coisa que eu falo, o jejum intermitente, e olha, gente, que eu faço jejum intermitente, já tá indo para 10 anos que eu tô nesse estilo de vida. Ainda eu lembro que eu ia tomar café com um amigo meu no serviço, o último hospital que eu trabalhava. E às vezes me dava vontade de comer um pão com ovo que o chapeiro fazia, que aquele cheiro dominava. Aí ele ficava assim: vamos, vai, hoje a gente se permite, a gente tá certinho já há 1 mês fazendo jejum certinho. E eu nem entendia muito sobre isso ainda, hein? Aí eu falava assim para ele: não, eu não vou, não, porque é tão difícil começar e a gente conseguir se manter fazendo jejum. Se eu começar a abrir exceções, vai virar regra. Nossa mente é matuta, gente.
Então, se a gente começa a abrir, eu vou me permitir hoje porque eu estou certinha. Nossa mente é matuta. E ela vai puxar a gente para o fundo do poço. A Elaine, ela deu um testemunho essa semana aí que passou, Olha, que ela deu umas recaídas aí, ela escorregou bacana, teve ganho de peso e ela tá sofrendo para voltar. Isso que ela já tá nesse estilo de vida há 3 anos, né, Elaine? vão fazer 3 anos agora. É difícil. É isso mesmo. Vem na É porque, titia, que a assim, o pior titia de já. tudo, Que o que, fala, Elaine? não, e o pior de tudo é o açúcar, né? Você sabe como o açúcar é viciante, né? Por mais que você fique limpa, depois pega um pouquinho, o teu corpo quer, e para voltar, gente, é horrível o açúcar. E o Eu acho que para açúcar? mim, de toda a situação, pior, até mesmo o açúcar, tudo que tem muito açúcar, o doce, gente, isso é uma tristeza. É uma coisa assim que eu não sei nem às vezes como dizer como vem ao cérebro, sabe? Entendeu? Porque é muito complicado o açúcar, muito complicado. E olha que, ó, por 2 vezes que eu comprei o conjaque, porque por mais que eu dei aquelas recaídas, eu queria comer arroz, coisa que eu não gosto. Por isso que eu comprei para ver como é que fica para o meu cérebro pensar assim, ah, aquilo ali é um grão, então aquilo ali vai ser um arroz. Não tem nada a ver com arroz. Onde me deu uma saciedadezinha. Depois que eu dei aquela boom estabilizada, tá tranquilo? Já não tem mais aquela coisa que eu quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero, sabe? Gente, eu nunca comi uma barra de chocolate na minha vida toda, nunca, nunca. Independente de ter sido magra, na época que eu comecei a engordar, nunca comi. De repente, um dia aqui em casa, não sei, me deu uma louca. Eu devorei uma barra de chocolate normal. Acabei com a barra. Aí eu passei mal. Isso foi de uma quarta para quinta, passei mal. Fui pro banheiro, aquela dor tipo cólica, aquelas pontadas passando mal. Olha, foi uma coisa, parecia até que eu. E vinha aquela coisa para botar para fora. Passei mal, passei muito mal. Eu falei assim: chega, não posso deixar me permitir isso. Foi aonde eu entrei limpa e dei aquele depoimento. Agora, nunca comi uma barra. No máximo, gente, até antigamente, é 2 quadradinhos. Sempre foi normal. Eu nunca fui exagerada. Sempre foi 2 quadradinhos. Eu nunca comi um pacote de biscoito, de bolacha, essas coisas. Nunca. É sempre era um ou dois ou três, você tá entendendo? Mas nunca, nunca, nunca fui de devorar nada. Nunca. E dessa vez me deu. E eu comia e queria mais aquela coisa, sabe? Eu falei assim, gente, o que é isso? Então depois eu falei assim, para, eu não posso deixar o meu cérebro, né, me pregar essas coisas e deixar esse vício que está aqui como se fosse uma droga, querer, 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 querer. Foi aonde eu, puf, falei, chega, chega, acabou. E aonde eu tô indo e voltando, e assim, não é fácil voltar. Quando eu falo que não é fácil voltar, não é fácil. Entendeu? Mas a gente tem que ser muito forte. Mas tem que querer olhar e falar assim, igual ontem à noite. Eu estava até falando com a Michelle não está aqui no particular. Aí eu olhei para o rocambole de chocolate, chocolate olhou para mim, eu olhei para ele, assim mesmo, juro para vocês. Eu falei, vou comer você. Aí eu falei assim, não vou comer porcaria nenhuma. Falei o palavrão, tá, gente? Na hora, né? Olhei para ele, vou comer nenhum, nada. Vou comer minha torradinha de pão carnívoro. Peguei a manteiga, botei um pouquinho de café. Olha que eu não gosto de café. Botei um pouquinho de stevia que eu tenho da colorandina aqui que eu trouxe para cá. Comi e fiquei de boa. Se eu fosse responder ao que eu vi de tudo que eu tenho aqui, que não é permitido ter, porque aqui em casa todo mundo come normal, só eu que sou diferente, eu ia devorar aquele rocambole. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e falei assim: não vou. E não comi. Não comi. Agora eu fui lá dentro, peguei um chocolatezinho, 70%, comi um quadradinho e fiquei assim. Tô igual a Dani, chupando um chocolate, nem comendo É isso para mesmo. demorar mais tempo para me dar aquela saciedade. E fiquei de boa. Comprei o whey novamente para me dar uma saciedade, entendeu? Então, assim, eu sei os meus gatilhos, aonde é o meu problema. Então, eu não posso deixar com que eu caia nesses problemas, porque a alimentação ela é perfeita. É o doce que às vezes me derruba, mas só que dessa vez, filha, esquece. Foi única e depois dessa, nunca mais. Nunca mais. Foi horrível. Ó, e em 3 dias, eu eliminei de 69, eu fui para 66,5. Em 3 para 4 dias. Só porque eu tirei realmente o açúcar de tudo. Nem iogurte, nem whey, nem nada. Eu fiquei limpa, sem nada.
Só para vocês terem ideia de quanto inchada eu estava. Ó, eu estava lendo hoje Então, um assim, artigo, boa estava falando vontade. que realmente o açúcar ele é 5 vezes mais viciante do que a cocaína, tá? Aí estava falando até das consequências. Aí ele começou: o excesso de açúcar nos dentes é cárie. O excesso de açúcar nos olhos é catarata. O excesso de açúcar no cérebro é Alzheimer. E assim ele foi fazendo a comparação. Então, assim, é ação, reação, tá? Lembrando que o doce, paladar doce, só quem sente é do pescoço para cima. Do pescoço para baixo, tudo que elevou glicemia e insulina é doce. Então, o pão é doce, o macarrão é doce, a batata é doce, a abóbora é doce, mandioquinha é doce. Porém, quando entrar novamente na lista amarela, só contando o segredinho que elas fazem parte, o que acontece? A gente tem elas como moderação, porque são alimentos de verdade, porém que elevam a nossa insulina. Mas elas entram, tudo que é alimento de verdade, um dia vai entrar novamente. Então, por isso que a gente pede para vocês. Não precisa seguir à risca o que está lá no cardápio. Por quê? Se você não. Hoje o dia é frango, você não tem frango, você quer comer peixe, tudo bem. Você trocou uma proteína por outra proteína. Agora, o que não dá é você falar: ah, eu não vou comer o que está lá no cardápio, mas eu vou pegar a feijoada que tem aqui na esquina. Aí não dá. Além de você não sabe como ela foi preparada, ainda vai entrar grãos que é inflamatório e nesse momento eu não quero que seu corpo inflama. Nesse momento, depois vai entrar o momento correto da gente colocar ele de volta. Isso se vocês quiserem. Eu prefiro a minha parte em carne. Eu já me gostei da carne, não quero outra vida, não tenho estufamento, não tenho dores, não tenho nada. Ontem eu fui para um evento do motoclube. Ia ter lanches, ia ter. Se vocês viram no meu stories, até teve uma menina que publicou, falou assim: "Ah, olha a Nutri me julgando. Ela tava com puta de um lanchão assim, e eu assim, olhando pra cara dela, né? Foi muito engraçado. Sabe o que eu fiz, gente? Eu fiz um puta de um omelete de 10 ovos, mais 400 gramas de frango, misturei tudo, fiz uma garrafa de 4 copos de café, garrafa grande de café, sem açúcar, e levei. Eu e o Sérgio passamos o dia inteiro com o omelete e o café. No final do dia, eu quis comer um lanche. Comi sem peso na consciência, porque eu comi tanta proteína durante o dia inteiro que aquele miserável fininho de pão que eu comi lá não ia fazer efeito nenhum. Ainda pedi para colocar 2 hambúrguer. Ó. Ó, igual a mim, como eu não gosto de pão, o dia que eu como, que é raro, raríssimo, é cheio de carne, gente. Tem que ter muita carne. Se não tiver carne, pão para mim não tem graça. Não Ó, tem falta graça. alguns minutinhos só para terminar. Tá. Acho que é oito Então, olha minutos, só. tá, gente? Então, então, assim, o que é importante, né, Dani, para as pessoas saberem é a quantidade de proteína no prato. Isso é muito importante. É isso eu Não ia pode falar comer também, tinha menos de esquecido. 50 gramas. Não, a gente não pode comer menos de 50 gramas. A gente tem que saber que a gente tem uma quantidade diária de proteína para atingir no dia. E, além disso, é ela que nos dá saciedade. Então, assim, isso é muito importante também, né, Dani? E a É, hidratação e um bom sono. tanto que tem Pode muitas falando aí que eu pessoas tô... que muitas pessoas que falam para mim de queda de cabelo. Gente, eu sou bariátrica. Eu era para ter muita queda de cabelo, muito tudo, por conta de não absorção de nutrientes. Mas como eu passei para dieta carnívora, eu não tenho mais isso, tá? Aí, o que acontece? Você pode estar achando que você está satisfeita, mas você não colocou a quantidade necessária de nutrientes no seu corpo. Por isso que a gente tem que ter mais ou menos essa noção de quanto o nosso corpo precisa de proteína para você manter o seu corpo nutrido. Porque essa história de unha fraca, cabelo caindo, coceira, dor de cabeça, mal-estar, isso é falta de nutriente, gente. Então, assim, eu tô pesando 64, 65 quilos, eu preciso de 120 gramas de proteína por dia.
Se eu não alcançar isso hoje, tudo bem. Se eu alcançar amanhã, ótimo, mas se eu ficar nessa cascata de não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, chega no final do mês, chega no final do ano, a conta chega. A conta não chega no dia, no mesmo momento que você ou pecou ou deixou de se nutrir. É tipo poupança, é acumulativa. A conta vem mais para frente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que se policiar para isso, para manter o nosso corpo nutrido. Mais alguma coisa, Laine? Não é isso, é o sono, que é muito importante, que já tínhamos colocado lá, né? E os lanchinhos é só para quem está começando e se tiver uma necessidade muito grande. Come ovos. O lanchinho tem ovos. Se tem fome para ovo, é porque está com fome. Se não tem fome para ovo, é porque não tem fome. E um ovo não Então, eu mata a penso fome assim, de ninguém, né? Um não, não ovo não mata mata. a fome. Então, assim, se é E para aí, comer só um ovo, não come. né, e eu coloquei ovos de codorna, às vezes também é muito uma boa opção. Então, isso é uma coisa assim, para as pessoas verem que não é isso. A gente quer tirar esse negócio de lanchinho, besteirinha. A gente quer nutrientes, o que sacia, alimentação boa e nutrientes. E tirar os industrializados. A gente está aqui para pregar uma saúde pelo resto da vida para melhorar um tudo, né? Então, assim, a minha dica é essa, de proteína é a nossa rainha, hidratação. Se sentir alguns sintomas, é o que a Dani falou, da reposição do pouco do sal, né? E bora para frente, gente. Atividade física, quem puder fazer, faz. Quem não puder fazer, faz o que eu vou colocar, tá? E quem já estiver fazendo, acrescenta também no dia a dia aqueles exercíciozinhos, porque por mais que seja o exercício físico também, é a mesma coisa que a comida, o corpo acostuma, temos que mudar. Exercício a gente tem que mudar, entendeu? Então, assim, se hoje eu faço 20 minutos, amanhã eu faço 25, no outro dia eu faço 30, dois estímulos diferentes ao corpo também. A gente também não pode deixar o exercício ser igual sempre, a gente tem que fazer mudanças, porque o corpo também acostuma com a atividade física, é fisiológica, é a mesma coisa com a comida. Então, assim, é bem importante. Juntando os dois, vai ter um excelente resultado. Se não conseguir e tiver algum problema, só a comida, tem resultado também. E para quem quer perder peso muito rápido, se seguir tudo à risca, eu te digo com certeza que com 30 dias elimina-se 10 quilos tranquilo. E tem gente que às vezes até perde mais com 30 dias. Isso vai variar de corpo para corpo, lógico, né? Mas seguindo a risca, vai. Agora, se a pessoa, é o que a Dani fala, tudo depende do tempo, da sua frequência, do seu objetivo e tudo. Se você quer uma coisa a longo prazo, devagar, vai dentro do seu ritmo, mas desde o momento que faça com que vire a chavinha, porque a hora que a gente erra para voltar, não é fácil. E para perder o peso nunca é igual a antes. Errou, para tentar novamente, ele se torna um pouquinho mais lento, mas você consegue, mas o esforço tem que ser maior. Então, são essas dicas que eu digo que eu já passei de experiência própria. É isso mesmo. Teve algumas pessoas que não conseguiram entrar, mas eu já avisei que vai ficar gravado. É, vocês têm alguma pergunta, meninas? Vocês que estão aqui firme e forte com a gente? A Agnes daqui a pouco vai falar: tem alguma coisa que eu como que vai fazer o meu calor passar? Gelo, gelo, ó, gelo, gelo. Mas eu Ótimo, só vira quero água, dizer, tá eu só sólido, quero dizer do que estado sólido vai para o líquido. então que é muito difícil, mais do que comer certinho é a cabeça. Olha a cabeça, tô estressada, tô com TPM, tô cansada, e aí qual é o seu refúgio, né? Comida. Porque eu não bebo, eu não fumo, e aí qual é o refúgio, né? É o açúcar, né? É o açúcar. É É, porque é isso que eu falo, é o vício. Tenho que tentar Ele se fugir disso, torna porque viciante. eu engordei de novo mais 5 quilos, mas não foi comendo igual a desesperada e nem fazendo lanche. Eu já tinha parado a história dos lanches, tal, não é. É besteira, doce e também a vontade de comer comida de peão mesmo. arroz, Esse negócio feijão, de macarrão. arroz, feijão. Ah, não, não.
O pior é que é tudo da cabeça, né? Da cabeça. Pior É que é. Mas é por isso que eu falo. Ter parola, mas eu vou Tem que conseguir ser, voltar. é por isso que eu falo, tem que Um ser um minuto, tá? esforço muito grande da nossa parte, um esforço muito grande. Então, assim, se tem vontade para essas coisas, tenta fazer alguma coisa que você goste e deixar. Tem uma farofa low carb, tem tanta coisinha legal, deixa pronto uma vasilhinha ali em cima. Tem outras coisinhas que você pode fazer e deixar ali, deu vontade de beliscar alguma coisa, faz um coraçãozinho ou uma moela, alguma coisa assim que você gosta, eu não sei o que você poderia gostar. Tem docezinhos low carb que é fácil, tem um quindim low carb, gente, vou botar uma receita lá, é fácil, que é ovos, o coco ralado, e você usa eritritol, xilitol, já está pronto o quindim e vai ao Um minuto, forno, hein? entendeu? Então, assim, tem coisas que dá para a gente fazer uma troca. Só basta a gente fazer o quê? Ir lá, a porcaria do fogão e fazer e deixar a preguiça de lado para consumir o que está dentro de casa errado. Só falta isso. Por Ou isso que a seja, gente fala da falta missão esforço. de tirar todas as coisas que é tentação para a gente de dentro de casa, principalmente no começo, que a gente ainda não tem controle. Mas quando a gente já está certo adaptado, a gente tem um pouquinho mais de controle, mas às vezes a gente escorrega. E É chapéu, porque verdade. a Mas a gente Helene consegue. travou. Mas, gente, foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Vou deixar gravado. Qualquer dúvida, vocês vão colocando e vão chamando a gente para não acumular. E assim, deixa para o grupo, porque a sua dúvida pode ser de outra colega.